Bom dia a todos. Um bom ano, que ainda não vi. Espero que tenham tido um bom tempo em família, celebrar Jesus também e que este ano novo seja um ano abençoado, cheio de saúde, amor, sorrisos e bênçãos do Pai. Amém? Estamos aqui a começar um novo ano. Num modo simbólico, porque não quer dizer que Deus faça mais ou menos, simplesmente Deus faz sempre, porque Ele é Deus, mas de uma forma simbólica vamos começar aqui um novo ano, não é? E possamos também renovar a nossa fé, renovar aquilo que também Deus tem colocado no nosso coração e que seja aqui também um ano de assumirmos outro tipo de desafios também que Deus possa nos ter trazido, amém? Hoje estamos aqui juntos a celebrar o nome que é sobre todo o nome de Jesus, amém? Vamos então, vou convidar a igreja a ficar de pé, vamos bater as nossas palmas e vamos dizer: bendito é o teu nome, Senhor, bendito é o teu nome, amém? Vamos juntos então. Bendito é teu nome, pois de ti toda a bênção vem, na mudança do teu amor. Bendito é teu nome, bendito é teu nome, mesmo estando na escuridão e passando o deserto, então bendito é teu nome. Bendito, bendito é teu nome, pois de ti toda a bênção vem, na abundância do teu amor. Bendito é teu nome, bendito é Jesus, bendito é teu nome, mesmo estando na escuridão e passando o deserto, então bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Bendito é teu nome, pois de ti toda a bênção vem, na mudança do teu amor. Bendito é teu nome, bendito é teu nome, mesmo estando na escuridão e passando o deserto, então bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Pois tudo vem de ti e para ti voltará, meu coração
ti voltará, meu coração dirá, bendito é teu nome. Vamos cantar todos, igreja. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, Bendito é Jesus. bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Bendito és, Senhor. Bendito, Senhor. O teu nome, Ele é o nome sobre todo nome, Senhor. Não há ninguém como tu, Jesus. É isso mesmo que vamos cantar nesta manhã, igreja. Que não há ninguém como Jesus. Amém? Independentemente de tudo aquilo que acontece à nossa volta, não há mesmo ninguém como Jesus. Não há ninguém que possa fazer aquilo que Jesus pode. Amém? Vamos cantar isso mesmo esta manhã. No sossego, no silêncio eu sei que tu és Deus, escondido em tua presença eu sei, me restaurarás. Quando me chamares irás, cada dia seguirá, porque não há ninguém como tu, ninguém, Jesus. Na cruz Ele me libertou, vivo para dar louvor. Para te dar louvor, Jesus. Os problemas e confusão eu sei que tu és maior. Em momentos de fraqueza me dás força para lutar. Chamas irás, cada
todos. E o meu prazer. E o meu prazer está em ti. Somente em ti, Jesus. Minha esperança e minha força. O meu prazer está em ti. Sempre, Senhor. E o meu prazer está em ti, minha esperança e minha força. O meu prazer está em ti, Somente em ti, Senhor. sempre, Senhor. Igreja, o teu prazer. Digas isto ao Senhor. O meu prazer está somente em ti, Senhor. O meu prazer ele não está em coisas deste mundo, Senhor. O meu prazer ele está em ti, Senhor. O meu prazer ele não está em coisas materiais. O meu prazer ele não está no dinheiro. O meu prazer ele não está no sucesso. O meu prazer ele está somente em ti, Senhor, e na tua promessa. Aleluia. Porque não há, independentemente de todas as circunstâncias, da confusão, daquilo que possa ser a noite, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém como tu, Jesus. Vamos cantar mais uma vez, todos juntos aos vozes. Não há ninguém como tu, Senhor. Aleluia. Não há ninguém como tu, Senhor. Ninguém, Jesus. Na cruz Ele me libertou, Senhor, obrigada. para dar louvor. Não há ninguém como. Canta este refrão esta manhã. Não apenas palavras bonitas de uma música, mas canta com a convicção do teu coração. Não há ninguém como tu, Jesus. Não há ninguém. E ser grato por aquela maravilhosa obra na cruz. O Senhor, Ele deu a sua vida por ti e por mim. O que mais podemos nós fazer senão dar a nossa vida, a nossa honra, glória e louvor toda ao Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Nós somos tão gratos, Senhor. Nós somos tão gratos pelo Teu amor, Jesus. Que Tu possas tocar em cada coração nesta sala, Senhor. Que Tu possas tocar em cada família, mesmo que não estando aqui presente, Senhor, nesta hora. Que Tu possas renovar forças. Que Tu possas abençoar. Que Tu possas trazer os Teus filhinhos de volta. Que Tu possas resgatar. Abençoa, Senhor, cada família. Abençoa cada pessoa aqui presente. Abençoa cada pessoa que vai ver este culto online ou depois em direto ou não no YouTube, nas nossas redes sociais, Senhor. Cada vida seja abençoada, Jesus. E que o Teu nome ele possa ser exaltado sempre neste lugar, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém. Igreja, e neste clima de gratidão, nós vamos levantar a nossa oferta, cantando sempre que o Teu amor não falha, Senhor. Amém. Quantos de nós já passámos situações, sejam financeiras, sejam outras provações que vieram à nossa vida, e nós achámos que não éramos capazes, e agora olhamos para trás e pensamos: uau, como é que eu fui capaz? Foste capaz porque o amor do Senhor ele nunca falha. Amém? Ele nunca falhará na tua vida. Independentemente de todas as circunstâncias que possas estar a passar agora, o Senhor ele vai providenciar aquilo que tu precisas na tua vida. Amém? Vamos então levantar a nossa oferta. Vamos acompanhar com as nossas palmas.
derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Senhor. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Vento é forte e profundo mar, tua presença vai me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo, Senhor, para sempre e sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha, Jesus. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu sabes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha, Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor, Ele não falha. Amém. E se tu estás a passar pela noite, acredita mesmo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Amém. Obrigada, Jesus, por tamanho privilégio de estar na tua casa e na tua presença, Senhor. Vamos então ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor possa abençoar também o seu servo. Amém. Amém, Jesus. Mas como eu estava a dizer, hoje é um culto de Santa Ceia e é um texto que normalmente não se calhar talvez não se aplicaria muito à Santa Ceia, mas eu gostava de falar da história de Jonas, do capítulo 1, é uma série que nós vamos começar, uma pequena série, só vão ser quatro pregações. Quando for eu, vai ser intercalado com aqueles que vão estando escalados, portanto não vai ser seguido, mas de todo modo eu gostava de hoje começar em Jonas e gostava de falar convosco acerca de Jonas capítulo 1, o início da história. Para quem já está na igreja há um tempito, é uma história extremamente conhecida, tem dos versículos mais conhecidos da Bíblia, nomeadamente aquela história do peixe
que engoliu a Jonas, é das histórias mais conhecidas, mas se nós nos focarmos apenas na questão do peixe e de Jonas ser engolido, nós perdemos o foco e o centro da história. E eu gostava de, nesta manhã, falar, como é o meu estilo, a minha forma de comunicação, nós vamos vendo versículo a versículo, mas eu gostava de apresentar a história de Jonas, mas do ponto de vista cristológico. Eu gostava de vos mostrar, algures, ou à medida que nós vamos caminhando na história, que Cristo está presente nesta história. Não, é preciso estar atento, é preciso ter alguma noção, há partes que são mais fáceis, há capítulos que se nota melhor a história que aponta para Jesus Cristo, outras não, mas ainda assim gostava de ler convosco e vamos ler. Vamos fazer assim, vamos ler os 17 versículos e depois falaremos, está bem? Para que a história fique toda bem assente na nossa cabeça e fique fresquinha. Diz assim Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca ao teu Deus, e talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse-lhe: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque Ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram-no no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Quem não conhecia a história, já a conhece, já a lemos, já estamos todos equiparados, já podemos falar sobre ela. A história de Jonas é uma história muito curiosa. Jonas é considerado um dos profetas menores porque é um texto relativamente pequeno. E Jonas tem uma história bem distinta de todas as outras. Falávamos na semana passada, aos irmãos que aqui estiveram, ou aqueles que eventualmente assistiram online, falávamos acerca da expressão levanta-te e faz qualquer coisa. E nós vimos, na história de Abraão, que o levantar é normalmente a forma como Deus nos chama para o compromisso e para a obediência, independentemente daquilo que Ele nos chama a fazer. E aquilo que nós vemos aqui acontecer é algo extraordinário. É um profeta e a história começa exatamente como normalmente começam os livros dos profetas. Diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. Esta é a forma normal. Diz que veio
uma palavra direta do Senhor para Jonas, não havia qualquer dúvida que aquilo que está aqui em questão era a palavra de Deus. Não era a palavra de nenhum homem, não foi porque Jonas estava na dúvida que não era o Senhor. A Bíblia categoricamente afirma que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Veio a palavra e a seguir, esta palavra tem alguma comunicação, tem um foco, um centro para o qual nós temos que estar atentos. Porque, irmãos, às vezes parece que o que acontece é que vem a nós a palavra do Senhor, mas nós nem sequer ouvimos a palavra do Senhor. Ora, vir a nós a palavra do Senhor e não ouvir, ou como Jonas vai fazer, ouvi-la, mas não cumprir, não vai produzir os efeitos que era suposto fazer, pelo menos não na altura que era suposto acontecer. E qual era a palavra? Mais uma vez, a palavra que o Senhor sempre vai dando é uma palavra para a obediência, quer tu ou eu gostemos, quer tu ou eu não gostemos. Nem sempre, daria mais. Quase sempre, ou na maior parte das vezes, o Senhor vai nos chamar a fazer coisas que nós não nos apetecia fazer. E aqui está, um profeta. Vamos ficar aqui. O que é um profeta? Um profeta é alguém que tinha um ministério para o qual Deus chamava, para o qual Deus o treinava, e às vezes era treinando com os embates, e o profeta tinha a função de comunicar, isto o profeta do Velho Testamento, comunicava aquilo que era a palavra do Senhor. Então, quando vinha a palavra de um senhor a um profeta, a ideia era este profeta tinha que comunicar aquela palavra ao destinatário que o Senhor ia dizer. Normalmente os profetas estavam divididos. Alguns faziam no Reino do Norte, outros no Reino do Sul. Havia uns quantos, não muitos, que faziam o território todo. Mas não é muito comum acontecer aquilo que vai acontecer agora. É que o Senhor vai chamar um profeta, não para pregar contra Israel, mas contra uma nação estrangeira. E não é uma nação qualquer. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, está na altura de te levantares e vais a uma grande cidade, que é a cidade de Nínive. Ora, se nós estudássemos um bocadinho, nós íamos perceber que Nínive era uma cidade terrível. Os habitantes de lá eram considerados ainda hoje, se os irmãos pesquisarem, estão no top 10 dos povos mais bárbaros que existiam. Porquê? Não porque eles não fossem desenvolvidos do ponto de vista da sociedade, mas porque eles não tinham problema nenhum em questão de estrutura, porque era a forma como eles alcançavam o poder e continuavam no poder. Há histórias terríveis. Irmãos, aquelas estruturas que os irmãos podem imaginar assim terríveis, muitas delas começaram aqui em Nínive. Havia um dos príncipes aqui de Nínive que o prazer dele era, se alguém o chateava, ele cortava logo os lábios à pessoa. A pessoa ficava logo sem lá. É isso, credo mesmo. Mas isso é mais pequenino que havia. Era logo, cortava logo assim. E só para vocês verem o estilo de país que era. E o Senhor estava a dizer, ou de cidade neste caso, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até... Irmãos, pensem comigo. O Senhor está a chamar o profeta e diz assim ao profeta, olha, está na altura de ir a uma cidade, tu não vais querer ir lá. É verdade, eles não são o povo mais simpático do mundo, antes pelo contrário, até porque podem-te cortar os lábios. Mas tu tens que ir lá, porque eu te estou a dizer que tu tens que ir lá e tu vais ter que ir pregar contra. Quando nós ouviríamos a expressão pregar contra, nós pensaríamos, o Jonas vai gostar, o Jonas vai lá, não é que vai gostar, o Jonas vai lá, vai obedecer, e a ideia é, o Jonas vai falar tudo aquilo de errado que a cidade faz. E nós poderíamos pensar, se não lêssemos depois o texto todo e os capítulos todos e a história toda, que Jonas se vai embora porque está com medo, ou que Jonas se vai embora porque sei lá, porque normalmente é porque tem medo, é isto que nós pensamos. Mas quando nós chegamos ao final do capítulo, nós entendemos que a razão pela qual Jonas fugiu era porque ele não queria que o povo se arrependesse. Eu já sabia. É o que ele diz. Então, a reação que vem a seguir é extraordinária. Porque, basicamente, o pregar contra, ou clamar contra, não era apenas dizer, olha, vai acontecer isto, como os profetas diziam que ia acontecer, a questão profética do julgamento que vem, porque isso até se calhar agradaria a Israel, porque Nínive era inimigo de Israel. Mas não é isto que acontece. O profeta não obedece, porque vemos já no final da história que ele sabe que o pregar contra não é simplesmente o julgamento, ainda assim é uma oportunidade para o arrependimento.
Há uma janela de oportunidade, que nós nunca sabemos quanto tempo é que é, mas havia uma janela de oportunidade. Qual era a janela de oportunidade? Entre o pregar e acontecer o julgamento, as pessoas podem se arrepender. E o que é que o Jonas faz? E Jonas se levantou. Até aqui está tudo tranquilo. A primeira vez que um judeu tivesse ouvido esta história, ia dizer ouvisto, era tranquilo, levantou-se, sinal de obediência. Mas, extraordinariamente, o versículo 3 diz: e Jonas se levantou, não é para obedecer, não é para cumprir aquilo que Deus tinha, mas era para fugir de diante da face do Senhor. Eu hoje gostava de falar acerca de fugindo da presença de Deus. Deus sempre vai chamar-nos a fazer coisas que nós não somos capazes, que não queríamos fazer. E, extraordinariamente, o que esta história mostra é que o pregar contra não tem a ver apenas com o julgamento que haveria de vir, tem a ver com o amor de Deus na história. E Deus sempre vai amar pessoas que nós não gostamos. Você está cá? Deus sempre vai amar pessoas que nós não gostamos. E se Deus te chamar para tu amares as pessoas que tu não gostas, não é o meu, pois não? Não. E se Deus te chamar para tu ires a quem tu não gostas, e se Deus te chamar para investires em quem tu não tens prazer, e se Deus te chamar para largares o teu conforto, a tua terra, o teu emprego, o que for, para simplesmente lhe obedeceres naquilo que tu não queres fazer. Muitos de nós achamos que podemos fugir da presença de Deus. Mas pensem comigo, Jonas, ele é um profeta. Jonas sabe, porque Jonas é conhecedor do texto, e não só isso, um profeta é alguém que tem relacionamento com Deus. O Jonas sabe perfeitamente que não é possível escapar de Deus. Há a ideia, e pode-se pregar isso, e poderia ser esta também a ideia, de que se calhar, por causa do conhecimento limitado, haveria a ideia de que Deus, ele estava limitado e o seu poder estaria limitado ao próprio Israel e à zona de Israel. Mas os irmãos leram como eu, e estamos a adiantar um bocadinho, mas os irmãos leram que Jonas tem a noção que Deus é aquele que fez o céu e a terra e os mares. Ora, se ele fez tudo, ele não tem limites. Seria uma tontice achar que Jonas acredita que Deus não vai seguir. A ideia não é esta. É que fugir da presença de Deus não significa que nós acreditemos que Deus não está lá no sítio onde nós vamos. Fugir da presença de Deus aqui significa desobedecer porque se quer. Desobedecer voluntariamente àquela que é chamada. Desobedecer voluntariamente àquilo que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, há uma coisa que Deus claramente tem para cada um de nós. É que cada um de nós partilhe o Evangelho. Pois há uns de nós que têm ministérios distintos. Cada um de nós está a ter a sua chamada específica. Mas todos nós temos uma chamada. E a chamada de Jonas era para ser profeta. Vocês estão cá ainda? A chamada de Jonas era para ser profeta. E vejam, o profeta levanta-se para fugir da face do Senhor. É irónico. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Quantas das vezes nós já tentámos fazer isto, meus irmãos? O Senhor nos chama para alguma coisa e nós arranjamos 1001 desculpas para não obedecer àquilo que o Senhor nos tem chamado a fazer. E a pergunta que fica no ar é: mas quem é que sabe? Sou eu ou é Deus? E a outra pergunta é: mas quem é que afinal é Deus da nossa vida? Sou eu ou é Ele? Jonas levantou-se para fugir e foi para Tarsis. Desceu para Jope. A ideia literal é esta: o homem tinha que ir para o Oriente e vai para o Ocidente. Em vez de ir para a direita, vai para a esquerda. Fugir da presença de Deus é ir para o lado exatamente oposto àquilo que Deus quer. E fugir, desobedecer, é sempre ir para o lado oposto para o que Deus quer. Jonas nem sequer ficou no mesmo sítio. Porque é isto que a desobediência faz. A desobediência não nos deixa ficar no mesmo sítio. A desobediência coloca-nos sempre num caminho que leva para longe de Deus.
A desobediência não te deixa ficar no mesmo sítio onde tu recebeste a chamada. Porque isto é interessante, irmãos. O Jonas não fica no sítio onde Deus o chama. O Jonas vai para o lado oposto de onde Deus o chama. E para onde Deus o chama. Porque Deus chamou ali. Para ir para ali. E quando a história, estamos aqui no versículo 13, ele já está ali. Pois. E agora tem que ir dali para ali se quer cumprir aquilo que Deus quer. Mas ele não quer. Porque às vezes somos tão arrogantes a ponto de pensar que nós sabemos o que é melhor para nós do que Deus. Esta é uma característica e uma marca do ser humano. Somos arrogantes por natureza. Achamos que sabemos o que é o melhor para nós. Nós muitas vezes não queremos saber de Deus, meus irmãos. Nós queremos saber daquilo que nós queremos, porque nós temos desculpas para tudo e mais alguma coisa. Mas eu garanto que se todos estivéssemos aqui face a face com Jesus, nenhum de nós arranjava qualquer desculpa. O que é estranho é que Ele está aqui e nós arranjamos. O homem foi para Tarsis. De Tarsis desce para Jope. Haveremos de falar de Jope um dia quando falarmos acerca de Pedro, porque esta é exatamente a mesma cidade portuária onde Pedro tem um encontro, onde há aquele sonho incrível do Pedro, estás com fome, mata aí. É aqui nesta cidade. É a cidade da decisão. É a cidade onde tu tens que decidir se queres de facto seguir no caminho da desobediência e entras para cada vez mais longe. Ou se então ali te arrependes e vais para o lugar e para o caminho que Deus tem. Achou um navio. Desculpa, eu disse que era Tarsis para Jope, mas é ao contrário, está bem? Ele queria ir para Tarsis, é de Jope para Tarsis. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Obviamente, e a língua, o hebreu bíblico é uma língua, quer dizer, que ele é complicado todos os dias, mas é relativamente simples, é assim é um paradoxo, mas é mais ou menos isto. É difícil de aprender, mas depois quando se aprende é relativamente simples na questão da narração, pelo menos, e este texto não é muito difícil, mas é interessante, porque isto está só a narrar, e está a narrar com palavras simples, mas sem querer aqui espiritualizar as palavras, eu acho interessante. Vejam, diz que ele pagou, pois, a sua passagem. Pagou a passagem. Obviamente, se ele tinha que ir para um barco, e o barco ia para algum lado, ele pagou a passagem. Mas o que é interessante é isto. Os irmãos pensem. Um homem que está a fugir da presença do Senhor e que paga do seu bolso para fugir da presença do Senhor. Irmãos, a desobediência vai encher sempre do teu e do meu bolso. Desobedecer a Deus custa alguma coisa. Tu vais pagar um preço, apesar de achares que não. É interessante e o irónico do texto é isto. Jonas não estava disposto a pagar o preço de obedecer a Deus, mas estava disposto a pagar o preço de desobedecer a Deus. O que ele não tinha noção é qual é o preço da desobediência. E às vezes é isto que nos acontece. Nós achamos que somos eternos. Nós achamos que temos todo o tempo do mundo para obedecer àquilo que Deus nos chama a fazer. E nós não temos. Meu irmão, deixa-me dizer isto seriamente. Tu não tens todo o tempo do mundo para obedecer a Deus. Não tens. Nem tu, nem eu. Pagou e desceu para o barco. Há aqui duas expressões que vão se repetindo. Ele desce para Jope, a seguir desce para o barco. O caminho da desobediência é sempre um caminho a descer. Desce, desce, desce. Há quase aqui uma poética no texto. Desce, desceu para Jope. Desceu para dentro do barco. E depois ainda vai descer mais. Que ele vai dormir. Os irmãos lembram-se? E ele desce ainda. Há esta ideia. Desce. Alguém que desobedece, a vida até pode correr, parecer que está excelente. Mais tarde ou mais cedo vai cair a pique. E os irmãos conhecem histórias e anos de histórias assim. Alguns de nós conhecemos a nossa história. Mas também conhecemos as histórias dos outros. Em que parece que estão lá no topo. Mas assim que começa a desobediência, quando é a queda, é radical. E assustadora. Porque Deus não se deixa escarnecer. E a desobediência é um escárnio para Deus. Quem és tu e quem sou eu para ousar desobedecer a qualquer pedido daquele Deus que deu tudo entregando o seu Filho
para nos salvar. Quem és tu para rejeitar? Quem sou eu? Mas a minha vida é tão difícil. Pois é. Agora imagine sem Deus. Imagina, irmãos, todos os problemas que nós temos sem Deus. Sem Deus. Lá está ele a tentar fugir da presença de Deus. Tentando fugir da chamada que Deus lhe deu. Tentando fugir daquilo para o qual Deus... É interessante, a história de Jonas é muito interessante, porque isto depois teologicamente levanta aqui algumas questões, não quero muito entrar nelas, mas basicamente é um profeta que não cumpre a sua função de profeta, mas o Senhor não desiste dele. E o Senhor basicamente vai lhe dizer, tu não queres, mas tu vais fazer, ou a bem ou a mal, porque quem manda sou eu. E acho muito bem. E às vezes eu olho para isto e digo assim, Senhor, realmente tens uma paciência para comigo. Porque eu não quero, eu arranjava mil e uma desculpa. E ainda hoje arranjo para tanta coisa. Mas tu foste lá. É preciso às vezes haver um peixe gigante que nos engula. Mas que funciona, funciona. Irmãos, o irónico é isto. É que nós não queremos obedecer, mas se Deus quer, nós vamos obedecer ao bem ou ao mal. Claro que hoje está na moda dizer, mas o Senhor não obriga. Sim, é verdade. Até certa medida. Ele vai fazer tudo. Nós temos liberdade de escolha, sem dúvida, absolutamente nenhuma. Mas a história de Jonas mostra que ele é capaz, o Senhor conhece todos os nossos limites. E o limite de Jonas, ele precisava de um submarino para o levar para lá. E o Senhor arranjou um submarino. Não havia nada no mundo assim. Nunca ninguém tinha viajado debaixo do mar. E o Senhor arranjou. Era o limite de Jonas, era aquilo que ele precisava. Irmãos, mais tarde ou mais cedo tu vais ser colocado no teu limite. O estranho, extraordinário é isto. É que diante do nosso limite ainda assim há pessoas que recusam obedecer. Jonas obviamente que foi, porque a determinada altura, adiantando a história, ele se arrepende. Ele entende o que é que está a passar. Mas nós somos teimosos. Somos mesmo teimosos. Nós conseguimos passar a vida toda a fugir de obedecer a Deus. Só para mais à frente ficarmos extremamente amargurados porque não o fizemos. Irmãos, eu conheço pessoas que rejeitaram a chamada de Deus para a vida delas. São das pessoas mais amarguradas que eu conheço na minha vida. São boas pessoas. Mas se volta e meia lá vem aquela dor. Naquela altura, eu devia ter obedecido. E ano foi passando. Mas agora não dá jeito, agora casei-me, agora não dá jeito, tenho um filho, está pequenino, agora não dá jeito que agora este já está maior, mas agora tenho outro pequenino, agora não dá jeito que eles estão na faculdade. E quando damos conta, estamos no final da nossa vida e nunca ousámos obedecer àquilo que Deus tinha para a nossa vida. Quão dramático deve ser viver assim. Fugir da presença de Deus. Sabemos que é impossível. Ainda assim, todos nós tentamos alguma vez na vida. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Irmãos, literalmente a expressão significa o Senhor formou e atirou. O verbo é mesmo de atirar, quem atira uma pedra ou uma lança. É este o verbo. O Senhor atirou uma tempestade contra o barco. O barco era o alvo. A ideia é, o barco de repente fica personificado. O Senhor faz alguma coisa e atira. E atira o quê? A tempestade. Mas isto tem muito mais do que isto. Vejam, porquê é que aconteceu a tempestade? Por causa da... Você está cá. Quem é que formou a tempestade? Foi Deus. Mas foi por causa do quê? Nesta história foi exatamente por causa da... Há histórias na nossa vida que não têm a ver com desobediência, mas há muitas que têm a ver com a desobediência. Dizer-vos também, há muitas tempestades que nós passamos que não têm especificamente a ver com a nossa desobediência, mas com a desobediência daqueles a quem nós temos a tentar ajudar. É isto que o texto a seguir vai mostrar. Porque digam-me uma coisa, o barco estava cheio de gente, mas quem é que estava em desobediência? Pois é. Mas não foi só o Jonas que sofreu com a tempestade, pois não? O Senhor mandou uma grande tempestade. O Senhor vai utilizar aquilo que Ele tiver que utilizar para chamar-nos a atenção. E às vezes na nossa vida, as grandes tempestades que passamos, por vezes, não estou a dizer, olha irmãos, não quero colocar peso. Eu sei que estas pregações não é para os irmãos dizerem amém, mas olha, paciência. Mas a ideia é,
temos que pregar aquilo que é a Bíblia. Na vida de Jonas, a tempestade não aconteceu porque ele estava tudo bem com ele. Na vida de Jonas, a tempestade aconteceu exatamente porque ele estava em desobediência para com Deus. Nós conseguimos, mais uma vez digo, conseguimos adornar a nossa desobediência. Nós conseguimos justificar porque é que tomamos as decisões que tomamos e porque é que estamos onde estamos agora, qual é o porquê. Nós conseguimos dizer. Só que diante de Deus, nenhuma desta justificação tem validade. Porque Ele chamou-te e disse, levanta-te e vai. E tu e eu, às vezes, levantamos-nos, vamos, mas não para o sítio que Ele quer. E se tu e eu não estamos no sítio que Ele quer, estamos em desobediência. O navio estava prestes a quebrar-se. O navio não ia aguentar muito mais. O navio estava quase a quebrar-se. E quando se quebrasse, a morte iria reinar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. De repente começa a haver o caos dentro do barco. A tempestade era grande, irmãos, não se esqueçam, este barco, se ia para o lugar onde ia, muito provavelmente seriam marinheiros experimentados, porque do sítio, era uma cidade portuária, e de onde ele vai, o caminho para a cidade, para esta cidade de Tarsis, basicamente o caminho marítimo, só o fazia quem eram os mercantes. Eram homens experimentados. Tempestades no mar, quem é marinheiro já viu muitas. Eu, como não sou, nunca vi nenhuma e espero. Deus me dê misericórdia de não ver nenhuma, que eu não gosto nada de andar de barco, fico logo todo enjoado. Uma vez fui andar de barco. Olha, estou-me a lembrar. Fomos de lua de mel e armei-me em esperto. Lá, fomos lá para o mar era giro, mas de repente disse assim, olha, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos usar o dia. Foi a pior coisa que eu fiz. Meti-me no barco. Vocês não estão bem a ver. Quando eu cheguei à altura de mergulho, eu meti lá aquela coisa para mergulhar e era só vómitos que vinham à boca porque eu não aguentei aquilo. Eu disse, Jana, nunca mais na minha vida eu venho para andar de barcos. Eu nem fiquei amarelo, fiquei verde, não é? Portanto, a minha experiência com barcos não é muito positiva. Só para dizer agora estou-me a lembrar. O meu pai gostava muito de pescar em rio. E quando ia para o mar, o meu pai era um pescador exímio. O uísque dele era o vómito. Porque ele, assim que ele entrava no barco, também era lá... Blá, blá. Eu disse, uma bela forma de pescar peixe, não é? Mas pronto. Portanto, eu acho que isto tem aqui qualquer coisa. É só sentir aquelas ondazinhas e eu começo logo a ficar embalado, mas é mal disposto. Mas pronto. Estes homens não eram como eu sou. Estes homens estavam habituados. E quando o marinheiro, habituado ao mar e às tempestades, está com medo, eu acho que toda a gente devia ficar com medo. Porque eles começam a lançar as coisas fora. Para aliviarem o peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão. A vida dele parece que quando não pode descer mais, desce ainda mais. E num momento esquisito, o homem vai fazer aquilo que aparentemente não faz qualquer sentido. Deitou-se. E dormia um profundo. É interessante, a expressão profunda é exatamente o mesmo verbo e a mesma palavra que diz quando o Senhor adormece Adão para lhe tirar a costela. Exatamente a mesma. O homem não era abalado por nada. Vejam, Adão, o Senhor conseguiu fazer uma cirurgia e o homem não acordou. Aqui há uma tempestade, o barco quase a partir-se e o Jonas está a ressonar. Porquê? Se nós pensarmos um bocadinho, nós conseguimos entender que Jonas, animicamente, e o estado emocional dele não podia estar bem. Ele, quando diz que vai fugir da presença do Senhor, Jonas, aquilo que está a fazer literalmente é rejeitar o seu ministério. Jonas está a dizer assim, Senhor, eu não quero mais. Senhor, este é o meu limite, ali eu não vou, portanto eu já sei. O meu ministério profético acabou. Nós não sabemos muito acerca da vida de Jonas, mas é literalmente isto que um profeta faz quando recusa a chamada a Deus. Se tu dizes que não a Deus, tu recusas aquilo que Deus te está a dar. Você está cá? Faz sentido? Deus diz, faz, tu não fazes. Estás a recusar, estás a dizer, eu não quero isso para a minha vida. Senhor, não é isso que eu quero. E Jonas sabe. Jonas interiormente sabe que o seu ministério foi ele que decidiu acabar com ele. Ele decidiu terminar o seu ministério desobedecendo, indo para o lado oposto àquilo que Deus queria que ele fosse. E dormia.
nada o afetava, ou melhor, ele sabia o que é que estava a acontecer, mas nada disso era o suficiente para afetá-lo e para motivá-lo a voltar para os caminhos de Deus. Quando tu estás num caminho de desobediência tal, tu és um adormecido. Nada te abala. É relativamente à questão do espiritual. Quem desobedece, mais tarde ou mais cedo, adormece. E é quando estamos a dormir que as maiores desgraças podem acontecer. A ironia é esta. O Jonas estava a dormir e o barco estava quase a partir-se. E ele não acordava. Tentar perceber. Está aqui. Também não sei como é que ele conseguia dormir. Aquilo devia ser. Mas ele estava a dormir. O homem estava a dormir, todos aflitos, tudo aflito, tudo a trabalhar e ele a dormir. Sabem o que é mais irónico ainda? É que ele é o único naquele barco pelo qual as coisas estão a acontecer. Portanto, a culpa é dele. E ele é o único que tem a solução. Mas ele está a dormir. Já pensou naquelas famílias que a única pessoa que tem crente é aquele crente, mas o crente que está desobediente? Naquela família há a solução, porque há alguém que conhece Deus e que pode entregar as petições, e o Senhor pode usar aquela pessoa para salvar a família, mas é aquele que está desobediente. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: o que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. É interessante, diz que todos estavam a invocar os seus deuses. O único que acreditava e que sabia que tinha o Deus verdadeiro é o único que não orava. Parece que é o único que não tem fé. E de repente, lá, volta e meia lá, alguém deve ter visto: mas este... E dizer este paspalho está aqui a dormir. Está a dormir. Estamos todos aqui aflitos, quase todos aqui a orar e a fazer petições aos nossos deuses. Nenhum deles nos responde. E este homem está a dormir. E é o próprio capitão que vai lá. Então o que é que tu tens? É esquisito. Levanta-te. Já nem sei onde é que estou. Levanta-te, invoca ao... Faz lembrar uma história. Ouvi esta semana, achei interessante. Era uma igreja e que de repente abriram um bar no final da rua da igreja. E os crentes estavam chateadíssimos. E o pastor disse: não, irmãos, isto não pode acontecer, vamos orar ao Senhor para que o Senhor feche aquele bar, isto não podem aqui fazer maus ambientes na rua da igreja, nem pensar. E a igreja foi orando. Houve um dia que estava lá uma tempestade, caiu um raio em cima do bar, o bar queimou-se todos, os irmãos: o Senhor faz coisas espantosas. O dono do bar levou a igreja para o tribunal. Levou a igreja para o tribunal, quando o juiz chegou, perguntou: então, mas porquê que você quer culpar a igreja? Não, este pastor, eu sei que este pastor, desde que a gente apareceu, ele motivou a igreja para orar, para que fechássemos as portas, e nós fechamos, portanto ele orou e as coisas aconteceram. E o juiz disse: então, mas isto é verdade? Eu disse: não, o pastor, não, quer dizer, nós só fazíamos assim umas oraçõezinhas, nós nem acreditávamos que nada ia acontecer. E o juiz diz: olha, está aqui uma coisa extraordinária. Tenho um dono de um bar que tem mais fé do que o próprio pastor. E aqui parece que isto está a acontecer. O único que tem fé no Deus verdadeiro não acredita, ou não está motivado. Porque está na desobediência e nem motivação tem para falar com Deus. Sabem o que é interessante? É isto. E é isto que no português não dá para entender muito. Mas vejam o que é que o homem lhe diz. Ele diz-lhe: olha, o que tens dormente, olha, porquê é que tu estás a dormir? Esta é a expressão. Porquê é que tu estás sonolento? Porquê é que estás num estado em que não és capaz de te levantar? Porque ele estava deitado. E depois ele diz: levanta-te. E o que é que diz a vossa Bíblia? Levanta-te e invoca. E se eu vos dissesse que a palavra que está aqui traduzida por invoca é exatamente da mesma raiz verbal daquela que diz levanta-te e clama contra ela. No versículo 2. Quando o Jonas está a dormir, os irmãos imaginem que eram vocês. Nós estamos a dormir, sabemos que estamos em desobediência porque o Senhor diz: levanta-te e prega. Levanta-te e clama. E agora alguém que nos acorda e diz assim: o que é que tu tens, ó dormente? Levanta-te e clama. Vocês até ficavam arrepiados. Porque o que é que Jonas está a fazer no barco? A tentar desobedecer ao levanta-te e prega.
ou levanta-te e clama. E agora alguém diz, olha, levanta-te e clama. Mas é uma pessoa. Mas vocês sabem que não é apenas a pessoa a falar. Já vos aconteceu isto? Em que nós estamos a falar e nós percebemos, bem, esta pessoa está a falar normalmente, mas eu já percebi que o Senhor está a usar. Levanta-te e clama. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não morramos ou pereçamos. E dizia cada um, vocês agora nunca me põem aqui as horas, eu não sei nada, isto é até às 2 da tarde, ó Filipe, a culpa é vossa, vocês não metem aqui nada, para mim está tranquilo. Não faço a mínima ideia, estou a começar agora só. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. É interessante, a questão das sortes na altura era uma coisa que as pessoas utilizavam naturalmente e tendencialmente para tentar que alguma direção divina as auxiliasse nas dúvidas que elas tinham. Basicamente eram pedras e as pedras eram pintadas de preto, ou de uma cor escura, e depois de cores coloridas. Lançavam-se, por exemplo, 2 pedras. Se calhassem 2 pedras com a face escura para cima, a resposta era não. Ou não é nenhum deles. Se fosse colorida para alguns, neste caso específico, era aquela pessoa. Se calhasse uma face escura e uma face colorida. Basicamente dizia que tinhas que lançar outra vez. O senhor provavelmente não tinha atendido. Mas agora vejam a probabilidade. Alguém lança sortes aleatoriamente e aquilo calha na cor, na exata pessoa cujo problema é mesmo causado por ela. Eles lançam e adivinhem. Novidade. Jonas é o culpado. Irmãos, coloquem-se lá na história. Imaginem que vocês eram Jonas. Vocês estão a fugir. Desceram. Estão num barco que está prestes a afundar-se. A seguir alguém vos acorda e diz exatamente a expressão que o Senhor tinha dito uns dias antes para nós obedecermos. Olha, levanta-te e prega. Levanta-te e clama. Levanta-te e invoca. Levantávamos. Vamos lá para cima, vimos o caos todo. Lá para cima não vamos, que eles tiveram que lançar cá em baixo. Com o vento, aquilo ia tudo. Mas pronto, vieram todos. E de repente faz o lançamento dos dados e probabilidade das probabilidades. Jonas. Imaginem lá que era convosco. Isto é só coincidência. Então disseram-lhe, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens tu? Qual é a tua terra e de que povo és? Começou a inquirição. E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao... A minha pergunta é, teme mesmo? Eu sou hebreu e temo ao... Bem, se temesse ao Senhor assim tanto como ele diz, ou como ele está a professar, não tinha feito aquilo que está a fazer. Sabem o que é isto? Isto é o chamado chavão que nós estamos habituados a falar. Se as pessoas nos perguntarem, nós até conseguimos dizer, mesmo que a nossa vida não tenha nada a ver com Deus. Eu creio em Deus. Olha, fazes bem, também os demónios creem. Não é grande coisa. Esta pessoa é espetacular, é muito boazinha. Ela até acredita em Deus. Boa. Mas pode ser uma pessoa muito boazinha que acredita em Deus e que vai para o inferno na mesma. Porque se não entregar a vida a Jesus, nisto estamos todos no mesmo barco. Eu temo a Deus. Não é o temo. Eu temo a Deus. Sou hebreu. A ideia é, eu sou do povo de Deus e temo a Deus. E é agora que as coisas ficam assustadoras para quem está no barco. Vejam. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Os irmãos lembram-se que estes indivíduos, nós não sabemos que povos é que eram, podemos imaginar por causa daquilo que está ali à volta. Estes indivíduos não acreditavam no Deus. Ou melhor, eles acreditavam, mas havia vários deuses. E é interessante, porque nesta altura, eles perguntam a Jonas, Jonas, quem és tu? E ele diz, olha, eu sou o hebreu. E eles entendem, hebreu, o Deus é o Yahvé. E ele teme a Yahvé. E depois ele diz, quem é que é este Yahvé? E ele está a dizer, o Deus que fez, o Deus do céu. O que é interessante é,
Nesta altura, o Deus a quem muito provavelmente estes marinheiros adoravam era um Deus cuja tradução significa Deus do céu. A tradução literal da expressão do Deus que eles adoravam era Deus do... Mas Jonas não fica só por aí. Vejam, ele diz, Deus do céu... Lembram-se daquilo que eu disse? Havia a ideia de que deuses estavam na questão dos territórios. Por isso é que cada país tinha o seu deus ou os seus deuses, porque os deuses dominavam era naquele terreno. Mas também havia deuses, e vocês veem isto, na Bíblia também, que havia a crença de que os deuses também podiam ser aos deuses dos vales, aos deuses das montanhas, aos deuses dos mares. Vejam, a ironia é esta também, porque o texto é cheio de ironia. Esta malta estava toda a orar ao Deus do céu. Só que o problema é que o problema que eles estavam a viver era no mar. E agora, de repente, vejam o que é que Jonas lhe diz. Olha, eu temo ao Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Eu creio no Deus que criou todas as coisas. É isto literalmente que ele está a dizer. E isto explica a reação. Então estes homens se encheram de grande temor. A ideia é, de repente, eles percebem que quem está no barco é alguém que adora no Deus que criou todas as coisas e que não tem limites independentemente da geografia, porque vejam, Deus dos hebreus, mas eles não estavam lá em Israel. O problema não era nos céus, embora os céus estivessem abertos com a chuva, o problema que eles estavam a ver era no... E agora têm no barco alguém que teme ao Deus dos céus, que criou os céus, a terra e criou tudo. E eles temem, ele diz, olha, o que é que tu fizeste? Porque fizeste tu isto. Pois sabiam que o homem fugia diante do Senhor, porque este lhe tinha declarado. Basicamente literalmente é isto. Olha, Jonas, quem és tu? Eu sou um hebreu, temo ao Senhor que criou todas as coisas e tive a brilhante ideia de fugir dele. E agora estou aqui com vocês. E agora vocês estão aqui comigo. A culpa não era deles, mas porque eles estavam com alguém que tinha desobedecido, o fogo passou também para... E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. A ideia do texto é esta, que ele quer trazer uma urgência. Isto é quase um filme. Mas enquanto Jonas está a falar, o mar não está a ficar mais calmo. Nem sequer está igual. O mar cada vez está pior. Então, eles lançaram as shorts e desde que eles lançaram as shorts as coisas foram piorando. Vocês estão a ver? E agora de repente eles têm a noção que o culpado é Jonas. O que é que ele está a fazer? E as coisas estão cada vez piores. E a ideia é, o que é que tu fazes quando sabes quem é o culpado e tudo está cada vez pior? Agora não venham dizer que eu vou pregar, olha, matem-no. Não é isto, está bem? E ele lhes disse, levantai-me, lançai-me ao mar e o mar se... Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande... O Jonas sabe, porque é profeta, finalmente parece que agora a sua função está a ser feita. Ele está a declarar aquilo que é suposto fazer-se, porque ele sabe que é aquilo que Deus requer. Vejam, apesar da desobediência, o seu ministério não acabou. Ele continua. E agora ele tem a noção, porque ele está a falar em nome de Deus. Pode parecer apenas uma conversa, mas Jonas sabe o que é que vai acontecer quando o lançarem. Ele está a dizer, olha, o culpado sou eu, isto veio à minha vida por causa da minha desobediência. Se vocês retirarem a desobediência do barco, tudo calma. Música gira. Agora está demasiado alta. Tudo acalma. Então, extraordinariamente, ele diz, levantai-me e atirem-me. Levantar. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Vejam, este pormenor é interessante. Jonas dá a solução, mas eles não o querem fazer. Eles dizem, não, isto é um homem, é uma pessoa. Não sabemos se era só por causas humanitárias, tinha outra questão. Parece-me a mim também que há aqui a questão do temor, é isto que vem a seguir. A ideia é, e se matamos alguém que acredita neste Deus e não era suposto estarmos a fazer isto, se o mar já está assim depois de o matarmos, se calhar
ficamos mesmo assim, e eu acho que é mais esta a ideia que está, mas vemos que eles se esforçam. Aparentemente eles estariam perto da terra e estavam a remar contra tudo aquilo que estava a acontecer, na tentativa de chegar à terra e todos se salvarem, mas não era possível. Era simplesmente impossível. Não dava. O mar cada vez se ia mais embravecendo. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e o mar cessou a sua... Lançaram ao mar. Diz que assim que lançaram Jonas, e o Jonas tocou no mar, ou entrou pelo mar, imediatamente tudo parou. E eles estavam habituados ao mar. Eles sabiam que não era assim que as coisas funcionavam. Normalmente para o vento, depois vai-se aclarando o tempo, as nuvens vão sendo afastadas e acabou-se. Mas não é isto que acontece. Diz que assim que Jonas cai, tudo termina. Assim que a desobediência sai do barco para o mar, tudo acaba. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Irmãos, é interessante, porque para fazer sacrifícios eles não o fizeram no barco, porque antes eles já tinham lançado as coisas fora. E não se faz sacrifícios no barco, faz sacrifícios nos altares. O que significa que esta história teve um impacto tão grande nos marinheiros, a ponto tal deles se comprometerem não só no barco, quando saíram do barco, eles continuaram comprometidos, a ponto tal de fazerem votos ao Senhor. Esta história marcou-os tanto, o episódio marcou-os tanto, que aparentemente os homens converteram-se. Converteram-se. Agora vejam, nós hoje estamos a falar acerca de fugir da presença de Deus. Ainda vamos à parte final. Deparou significa literalmente preparou de antemão. O Senhor preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Nós não sabemos como é que isto aconteceu. Nós não sabemos se o Senhor, porque Ele tem poder, Ele instantaneamente criou um peixe grande ali, um animal qualquer ali e foi criado ali, ou se foi por um processo. Deus tem todo o poder. Provavelmente o que terá acontecido foi algum peixe que o Senhor sempre preservou, que o Senhor sabia que ia nascer e que comeu e que cresceu e que se fosse dos outros predadores e ao longo da história foi caminhando. E no exato momento, na altura perfeita em que Jonas cai no mar, há um peixe ali que abre a boca. E aquilo que parece para a morte, porque é isto que acontece literalmente, a ideia é, entrou, aquilo que parece para a morte, mais à frente, vai se tornar numa ressurreição. Estamos a falar acerca do princípio cristológico do texto. Mas vejam, estamos a falar que Deus preparou as coisas. E então, há alguém que está na desobediência, que está a cair e que merece a morte, mas o Senhor tirou alguma coisa, ou construiu alguma coisa, ou criou alguma coisa, preparou alguma coisa, para que aquela pessoa, apesar da desobediência, não pereça. Mas antes tenha uma janela de oportunidade para se arrepender. Que era aquilo que Jonas não queria dar ao povo. O Senhor dá aquilo que Jonas não quis dar a Nínive. Sabem o que é interessante? Nínive precisava tanto de Jonas como Jonas precisava de Nínive. Você está cá? A tempestade aconteceu por causa do quê? Mas a tempestade terminou após o sacrifício. A tempestade diz que era devida à ira do Senhor. E Jonas diz que a forma da ira ser aplacada era o levantamento de um homem que fosse sacrificado pelos outros. Depois percebemos que ele vai ficar 3 dias. É neste pequeno pormenor que nós entendemos que Jonas é muito mais do que uma simples história acerca de um homem e de um peixe. É a história acerca de Deus e a humanidade. Acerca de Deus e da nossa desobediência. Acerca de Deus e da nossa rebeldia. Quantos de nós temos tentado fugir da presença de Deus? Quantos de nós temos tentado sair do caminho que Deus planeou?
Quantos de nós vamos e temos a ousadia de caminhar no caminho que sabemos que não é aquele que o Senhor tem para a nossa vida? Irmãos, o caminho da desobediência é um caminho que custa muito. É um caminho que custa muito. Um caminho de não querer pertencer, não querer ser, não querer estar com quem Deus verdadeiramente quer que estejamos, que é com Ele. Deus quer-nos para Ele. Deus quer que tu obedeças. E a pergunta nesta manhã é: quantos Jonas temos? Não é para levantarem aquelas perguntas de retórica. Quantos Jonas temos às vezes na igreja? Quantos Jonas somos nós? Quantas das vezes nós estamos em desobediência porque achamos que a chamada que Deus tem para a nossa vida é a chamada que eu quero percorrer e deve ser feita da forma como eu quero, e se não for segundo os meus padrões, os meus parâmetros, eu já não quero. Sabem o que é que isto mostra? Que nós somos uns mimados. Porque nós queremos as coisas da forma como nós muito bem entendemos. Faz-me lembrar às vezes os meus filhos. Querem uma coisa e ainda querem da forma como eles querem. E eu às vezes sou igual com Deus. Quero uma coisa e quero da forma como eu quero. E às vezes Deus tem exatamente o oposto para mim, daquilo que eu quero. E o que é que nós fazemos? Mas é terrível pensar que há tanta gente que vem à igreja e está sempre a fugir de Deus. Há tanta gente que vem à igreja e está sempre a desobedecer, tentando fugir da presença de Deus. Não fujas da presença de Deus. Não fujas da presença de Deus. Deus não te chamou para te matar. Deus não te chamou para te trucidar. Deus chamou-te porque te ama e porque tem um plano. Porque Ele tem um plano para cada um de nós. Amém? Você ainda crê nisto, nesta manhã? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos ficar em pé. Eu vou pedir que os irmãos se possam preparar na questão da ceia. Nós vamos fazer uma coisa diferente. Eu pedia que nós hoje pudéssemos ler o texto da Santa Ceia, todos em pé. Depois, à medida que o pão e o vinho vão passando, os irmãos vão tomando. Isso é como que nós costumamos fazer. Mas depois, enquanto vamos tomando a ceia, vamos ler o texto, vamos ler todos em pé. Eu gostava que o irmão ponderasse seriamente naquilo que está a ler. Como eu costumo dizer, nós temos uma tendência que é normal, de quando conhecemos muito bem um texto. Eu conheço o texto também da ceia, de trás para a frente, consigo dizê-lo de cor e salteado. Mas não deixa de ter um impacto incrível na minha vida, o texto da ceia. Nós estamos a falar daquele que não merecia. Irmão, Jonas merecia aquilo que lhe aconteceu. Você está cá? Deixa-me dizer o seguinte, nós podemos não gostar disto, mas todo o mal que viesse à nossa vida nós merecíamos. Nós não gostamos disto, eu sei. Não está na moda, mas todo o mal que pudesse vir à nossa vida, por muito doloroso que fosse, irmãos, nós merecíamos ainda mais, porque nós só temos aquilo que temos de bênção por causa da misericórdia e da graça do Senhor. É só por isso. Então, quando formos ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, irmão, faça o favor de não ler apenas porque é hábito. Tente se transportar para aquele dia. Tente ver, tente sentir aquilo que é suposto sentirmos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Texto incrível. Incrível. Meus irmãos, à medida que o pão e o vinho vão passando e os irmãos vão tomando, não fique impávido e sereno. Vocês podem ir. À medida que for passando e o irmão vai tomando, o irmão tenha a noção de que aquilo que está a fazer é um ato solene, é um ato de adoração e é um ato imerecido. Nós não merecíamos isto que temos o privilégio de fazer. Obrigado. Portanto, à medida que o pão e o vinho vão passando, os irmãos tomem, mas vamos sempre ficar em espírito de oração, amém? Vamos refletir. Eu pedi ao grupo Louvor que pudesse avançar. Nós vamos ainda adorar a Deus com louvor. E à medida que formos cantando, meus irmãos, vocês não se distraiam, está bem? Foquem-se naquilo que estamos a fazer. Pensa na tua vida e pensa, tens sido um Jonas. Se tens sido um Jonas, hoje se calhar pode ser o culto do peixe. Podes também já estar dentro da barriga e se calhar às vezes é até assim que nos sentimos. Fica para uma próxima vez pregarmos sobre isto. Mas esta história, aquilo que nós entendemos e aprendemos é isto mesmo. Quando queremos desobedecer, sempre a nossa vida vai ser a descer. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu clamo para que nesta manhã o Senhor, se tu tens estado em desobediência, se tu tens estado num caminho que não deverias estar, eu clamo para que o Senhor possa hoje chamar-te de volta. Chamar, Ele chama sempre. Eu clamo é para que tu possas aceitar o regresso que Deus quer que tu tenhas. Amém. Vamos mais uma vez louvar o Senhor, amém? Igreja, tira um momento. Se tu sentes que realmente não tens buscado a presença do Senhor, tu tens fugido da presença do Senhor, aproveita este momento para ouvires a voz daquilo que o Senhor tem para falar ao teu coração e à tua vida, aquilo que o Senhor pretende de ti. Muitas vezes nós colocamos tanto ruído à nossa volta que não ouvimos a voz daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Portanto, aproveita este momento, igreja. Jesus. Poderoso é o Senhor poderoso é o Aleluia. 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 O Senhor poderoso é o Rei, Santo é Santo.
O Senhor poderoso é o Rei. Aleluia. 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 O Senhor poderoso é o Rei. Aleluia. 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 O Senhor poderoso é o Rei. Aleluia. Aleluia. Santo. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso e digno. Digno é o Cordeiro, Só tu és digno. digno é o Cordeiro, pois Ele é santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, Digno, digno. digno é o Só tu és digno, Deus. digno é o Cordeiro, Ele é santo. Ele é santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Amém. Igreja, levanta a tua voz nesta manhã. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Digno é aquele que deu a sua vida por ti e por mim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós nunca teremos palavras que possam ser suficientes para aquela obra maravilhosa que fizeste na cruz, Jesus. Obrigada, Paizinho querido. Igreja, levanta a tua voz nesta manhã em louvor e adoração àquele que pode todas as coisas, àquele que é santo, àquele que é digno para sempre. Amém. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez, só as vozes. Só as vozes, vamos cantar novamente que Ele é santo. Aleluia. Ele é santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Ele é santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Amém. Tu és digno, Jesus. Aleluia. Aleluia. Se tu és digno, Senhor. Se tu és digno, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Só tu és digno, Senhor. Só tu és digno. E nesta manhã nós te exaltamos, Senhor. Nesta manhã nós te damos glória. Nesta manhã nós damos-te louvor. Toda a honra e adoração. Aleluia, Jesus. Obrigada, Paizinho. Obrigada, Jesus. Tu possas encher este lugar da tua presença, Senhor. Do teu Espírito Santo. E que possas tocar em cada coração e abençoar cada vida e cada família aqui representada, Jesus. Aleluia. Possas trazer paz e cura a todos aqueles que estão aqui, mas também quem está online. Senhor, obrigada, Jesus, pela tua misericórdia e graça, Paizinho querido. Nós te entregamos tudo. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus.
obrigada por tudo, Senhor, e por aquilo que Tu ainda vais trazer às nossas vidas, Senhor. Senhor, nós sabemos que é o melhor, Pai. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado, Senhor. Este é o nosso coração, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. Bom dia, igreja, a quem eu ainda não consegui ver. Queria deixar convosco alguns anúncios. Queria começar com um que foi o que terminámos o ano passado, que foi com o Paz. Queria agradecer por tudo o que trouxeram. Posso-vos dizer que pela primeira vez, desde que nós estamos com o ponto de apoio social aberto, com o Paz, nós não tivemos que ir comprar nem bacalhau, nem batatas, nem nada dessas coisas. Comprámos apenas as outras coisas frescas, não é? As frutas e assim que nós levámos no dia, os queijos, um chouricinho, essas coisinhas que nós quisemos, pronto, também mimar as pessoas. Mas o nosso coração é um coração de gratidão, porque pela primeira vez nós tivemos bacalhau assim, mesmo. Não foi aquela coisa de só as postas mais ou menos pela família, não. Foram sacos cheios de bacalhau que aquelas famílias receberam. Nós ajudámos 8 famílias. Também quero-vos dizer que estamos gratos porque das famílias que nós estávamos a ajudar fixamente agora todos os meses, já temos famílias que já nos disseram que já não vão precisar, já têm a vida organizada. Deus trouxe um novo ano, trouxe outras oportunidades e também é bom que as pessoas saibam isto, não é? Nós temos orado e graças a Deus temos pelo menos uma família que já nos disse que já não precisava. Temos outra família que também pontualmente nós estávamos a ajudar. Eles também estão já assim a conseguir, já conseguiram se estabilizar mais. Portanto, vamos estar gratos por isso, não é? Então eu queria agradecer em nome da equipa, à igreja, aquilo que nos deram e dizer-vos que estamos mesmo felizes por causa disso, está bem? Pronto, esse é o primeiro. Depois, eu vou ligar o telemóvel. Lembrar que todas as quartas-feiras nós temos culto de ensino. É importante nós aprendermos não só ao domingo, mas à quarta-feira também. Estamos com um estudo. Não é um culto maçante, não é um culto grande. Portanto, os irmãos venham. Às 9 horas o culto começa. Normalmente às 10h05 o culto está a terminar. Por isso os irmãos venham. É importante também estarmos e ouvirmos com calma a palavra, está bem? Quarta-feira já sabem. Também dizer que o nosso culto de oração, dia 12 de janeiro, será esta próxima sexta-feira, às 21h também vamos estar juntos em oração. Motivos de gratidão, pedidos, vamos orar uns com os outros, está bem? A nossa caixinha. Relembrar também que se há alguma coisa que está no vosso coração, nós temos recebido vários pedidos de oração, nós estamos a orar. Temos lido também motivos de gratidão. Continuem, se há alguma coisa que está no vosso coração que vocês não querem partilhar assim publicamente, escrevam, deixem lá, não precisam de se identificar se não se quiserem identificar, escrevam só e deixem lá, nós vamos estar a orar, porque nós todos os segundos e quartos domingos lá dentro às 10 da manhã nós estamos lá dentro juntos a orar, exatamente, na sala 3, que é a terceira salinha. Estamos a orar especificamente pelos motivos que são colocados na caixinha e também pelos motivos de gratidão, não é? Dar graças a Deus, e isso também é importante para nós porque ficamos felizes quando sabemos que a pessoa que estava angustiada teve uma resposta, não interessa que seja a resposta que ela queira ou não, é um motivo de gratidão, Deus respondeu. E também a nossa tribo vai voltar. Os mais pequeninos estão mais felizes. Vamos estar juntos dia 19 de janeiro com novidades, com novas coisas. Portanto, os jovens, os adolescentes já sabem, venham. Às 9 horas nós estamos cá. Vamos estar juntos também para este novo início de ano. E penso que é tudo. Penso que sim. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, já sabem, Facebook, Instagram e YouTube. Vejam, coloquem um ok, coloquem essas coisas que eu não percebo nada disso. Está bem? Quero-vos desejar uma boa semana. Relembrar que agora a seguir, no final do culto, serão lidas as nossas contas. Portanto, quem quiser ficar, fique para ouvir. Quem quiser ir, está à vontade. Nós desejamos uma boa semana abençoada. Está bem? Amém.